Ei, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui finalmente, depois de várias semanas aí, fazendo com vocês aqui a minha wishlist parte 3. Eu acho que ela tá chegando meio que no fim já. Assim, apesar de que vira e mexe eu esqueci de colocar algumas coisas. Mas, enfim, eu acho que já tô caminhando pra terminar ela. Então já vou dar um recado pra vocês. O próximo vídeo que eu vou colocar vai ser sobre a Discogs, como que compra lá, informações, e as informações que eu vou dar são baseadas na minha experiência. Então, informações de taxa, de frete, essas coisas, eu vou fazer tudo baseado baseado nas minhas experiências e como que eu compro também por lá. Então, antes de lançar o vídeo da Wishlist 4, eu vou colocar a da Discogs primeiro, até porque eu acho que a Wishlist 4 não vai ter tanta coisa assim mais, porque as outras eu acho que eu já consegui colocar boa parte, né? E tem coisas na wishlist, que é como, tipo, aquelas bonecas e tal, que eu acaba não entrando muito, como eu falei com vocês, que eu prefiro colocar mais mídia mesmo. Minha gata tá querendo passar justamente agora, onde que eu estou gravando, é sempre assim. Então eu vou começar com alguns, só falando de dois que eu já coloquei aqui no vídeo pra vocês, que é o In The Zone de Israel, uma edição especial, e o In The Zone da Índia, que eu também queria muito. Mas eu acho que eu já falei deles aqui pra vocês, inclusive essa edição especial de Israel, eu até comentei que eu tenho a edição comum e a edição promocional, mas essa edição especial não tem, e eu sei que ela já passou das casas dos R$1.000. E a da Índia, a mesma coisa, né? Então eu não coloquei aqui na minha wishlist de hoje. Eu lembrei de um que eu quero muito, que é uma edição que não é de Israel, que é uma edição do Overprotected da África. Eu falei do Stronger, né, pra vocês aqui, eu quero ir, mas eu também quero muito o Overprotected da África. É aquilo que eu falei com vocês. Na verdade, assim, grande parte dos itens da África, se não todos, eu gostaria de ter, porque já são mais difíceis de se conseguir, né? E tem o selo da gravadora de lá, então eu acho que dá um up pra mim, assim, em termos de raridade. Aí isso, no caso, eu como colecionadora, não pode ser que os da África não interesse tanto a outros colecionadores, é uma coisa meio que particular minha mesmo. E tem uma edição do Overprotected da África que eu queria muito ter, assim, ela não tem nada demais igual, assim, ela não tem nada de diferente como a de Stronger tem, mas o simples fato de ter aquele selo, né, que é da gravadora da África, e por ser um single de muito tempo atrás, da Britney, eu gostaria de ter. E também porque eu já tenho outros singles da África, e eu gostaria de colocar na minha coleção o de Overprotected. Outra coisa também que eu esqueci de comentar é que fita cassete eu não pus, né, na minha wishlist. Mas assim, fita cassete eu gosto, eu tenho algumas, eu coleciono no geral. Eu destacaria que as que eu gostaria de ter seriam as da Europa mesmo, que seriam as de single, né, que seria do Drive Me Crazy, a de Born to Make You Happy, a de From the Bottom, Overprotected, Slave, Me Against the Music. Essas eu gostaria muito de ter. E são todas, na verdade, da Inglaterra, né? Inglaterra/Europa. Essas eu gostaria de ter. Só que eu não tô investindo, faz um tempo, nas fitas cassetes, porque elas acabam que ficam um preço muito salgado. E aí acaba que eu penso, vou acabar investindo mesmo num CD single ou num CD, igual foi aquele promo do Circus da Tailândia que eu consegui por um preço legal, que mais ou menos bateria com uma cassete do You Drive Me Crazy. Só que ela é mais fácil de se encontrar, né, no mercado do que esse promo Circus da Tailândia. Então eu acabo optando por single e CD mesmo, né? Mas esses com certeza estão na minha lista. Assim, se tiver a oportunidade de achar um preço tranquilo, né, um preço mais de boa, eu com certeza vou querer comprar. Desses específicos. O de Not a Girl também. Eu gostaria de ter o de Not a Girl. E agora entrando em algumas coisas mais raras,
Aqui tem muita coisa que vocês vão ver que é do Japão, mas é da era do In The Zone, que é uma era que eu queria deixar mais completa. Só que antes da era do In The Zone, tem esse CD-ROM digital promocional, que foi lançado nos Estados Unidos e no México, e ele chama Digital Concert 2002, e ele tem altas, tipo assim, altas coisas raras, e a mídia dele por si só já é rara, porque a gente tem essa parte essa parte que a gente toca, né, no CD-ROM, que são backstage da turnê, que são partes do backstage da turnê, algumas informações, algumas fotos, photoshoots que a gente não viu no tourbook. Enfim, tem material inédito nesse CD-ROM, e por ele ser promocional e lançado em 2002, né, apenas nos Estados Unidos e no México, a gente já fica sabendo que ele por si só já é raro. E também tem algumas como é que fala? Algumas informações e tem material também de Crossroads. Então realmente é um CD-ROM recheado de material inédito pra gente que é fã. Já é mais antigo, 2002, limitado a 2 países, então vocês já imaginam. Eu nunca nem vi vendendo. Eu vi ele pela Discogs muito tempo atrás, e na época lá atrás em 2002, lá atrás em 2002 eu lembro dele, só que em 2002 eu nunca imaginaria que eu teria nem um tourbook, então esse CD-ROM era uma coisa assim inédita. E o legal desse CD-ROM é que ele mistura, ele tem questão de, né, tem as músicas, algumas fotos inéditas de photoshoot da Britney, tem coisa interativa com o tourbook, com o videogame dela, com o Crossroads, né, o filme, e com a turnê. Então, assim, é bem legal, é uma nostalgia absurda, né? Assim, eu tava vendo as fotos, esses prints, eu fiquei doida, eu falei, nossa, tipo, me remeteu àquela época, e ao mesmo tempo, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, como que eu queria isso? Mas eu não vi pra vender, então eu não faço ideia do valor, assim, de mercado no momento, apesar de que, baseando nas coisas, igual o Britney, promocional do México, já tá batendo quase R$2.000, eu não ficaria surpresa se esse tivesse mais de 1.000, por exemplo, sabe? Tipo 1.500, 1.800, eu realmente não iria me surpreender. Então, ele tá aí na minha wishlist. Outro que eu colocaria, aí agora a gente entra na era In The Zone mesmo, aliás, só um que não é da In The Zone, só pra ficar mais certo, é o Toyota Promo, obviamente da Tailândia. Todo mundo eu acho que já viu esse CD promo, é extremamente raro, até porque é um promo para um carro, né? Eles fizeram um CD promocional de um carro, do Toyota, assim, você viu tanto que essa mulher é foda, né? Tanto que ela realmente dominou o mundo naquela época, ela ainda domina, mas eu quero dizer assim, naquela época era tanta propaganda, era um bombardeio, ela tava trabalhando tanto, né, no augezão da carreira, que até pra Toyota teve CD promocional, sensacional. Eu já vi alguns fãs do Vietnã que tem esse promo Toyota. Eu não sei se eu lembro eu não sei se foi um fã da Escandinávia ou um de Portugal, ou um da França, que tem também. Mas assim, eu já vi ele para vender no eBay, na Discogs eu não vi, mas eu já vi no eBay. E eu lembro que no eBay tava 1.000 e tantos, né? Assim, sem as taxas e sem o frete. Então, realmente, não me surpreende também, porque foi uma edição especial, uma edição limitada, né? E promocional, e tipo assim, uma edição de um CD de um carro, né? Então, antiga. Então, obviamente, eu imaginei que ele fosse, assim, não, o preço não fosse diminuir, né? Pelo contrário. Aí, agora entrando um pouquinho do In The Zone, eu queria esse o Me Against the Music promocional da Argentina, eu queria. Eu gosto, eu já falei com vocês, né? Eu gosto muito de itens promocionais aqui também da turma aqui perto da gente. Do México, Uruguai, Colômbia, Argentina. Eu gosto, até porque são itens que também são raros, né? E é o que eu falei em vários e vários vídeos.
os gringos ficam doidos, né? Porque por mais que tenham edições especiais e promocionais dos Estados Unidos, por exemplo, ou às vezes da Austrália, ou às vezes da Europa, aqui, né, a gente, o Brasil e os nossos vizinhos aqui também tem muita coisa rara. Inclusive tem muito fã vizinho aqui que tem coisas raríssimas. Tem um fã do Peru que ele tem muita coisa rara, mas assim, muita. As coisas promocionais do México, eu acho que ele tem todas. Ele tem o Stages autografado, ele tem várias coisas autografadas. O da Argentina tem o Baby single autografado, a coleção dele é impecável. Ele tem muito promocional da Argentina. É assim, é lindo de se ver, né? É lindo de ver. E assim, pegando um gancho por falar nisso, né? Eu tô absurdamente chateada com esse trem do Crossroads no Brasil. É ridículo, simplesmente podre essa questão de não passar no Brasil. Como, assim, vai passar no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e não vai passar no Brasil. Assim, fomos completamente ignorados e eu não sei porquê. Assim, qual foi o problema de comunicação para trazer esse filme para cá, né? Assim, tem muita gente falando daquela Buzz Editora, que vai ser a editora que vai lançar o livro da Britney aqui no Brasil, que talvez ela poderia estar por trás para poder trazer o filme, mas parece que as únicas coisas que ela organizou, não sei se isso aí era da alçada dela, mas duas coisas que ela organizou e que ela divulgou foi o brinde, que a gente vai receber comprando a edição brasileira, que é uma camisa, e acho que um encontro, um trem assim, de fãs em São Paulo, na Paulista. Eu não sei se é no dia do lançamento do livro, enfim. Mas realmente eles não falaram nada sobre o filme. Muitos fãs foram lá perguntar, eu fui lá perguntar e realmente não obtive resposta. Eu acho que quase ninguém, assim, até porque os sites aqui do Brasil, né, os IGs do Brasil também não falaram nada. Então eu acredito que eles também não deram resposta para os fansites brasileiros. Então, assim, uma merda. É muito foda, assim, porque aí você vê, lá nos Estados Unidos eles vão fazer, a primeira sessão vai ser uma sessão VIP, que vai ter uma edição levemente especial do livro, que pelo que eu reparei, algumas páginas serão rosa, pelo que eu reparei. Mais o ingresso, mais um negócio de pipoca. Só que eu não sei se o trem de pipoca vai ser com a Britney, né? Com as fotos de Crossroads, isso eu não sei. E aí você vai assistir o filme no cinema, o filme tá remasterizado, ele vai ter as cenas extras que a gente tem nos DVDs, vai passar num telão remasterizado, vai ter a parte de karaokê pra cantar junto com a Britney, e a gente não vai ter isso aqui, a gente não vai ter absolutamente nada, sabe? É muito frustrante, eu tô muito frustrada, vocês não têm ideia. E aí no dia 23 eles vão lançar os 3 remixes, né? Que no mesmo dia que eles vão lançar a primeira sessão de Crossroads no cinema, eles vão lançar os 3 remixes de I Love Rock and Roll, Overprotected e Not a Girl. Eu particularmente acho que eles não vão lançar isso físico, eu acho que deve ficar no digital, porque eu acho que se fosse o físico eles já teriam até colocado na pré-venda lá no site de merchandising de Crossroads, mas no merchandising a gente tem blusa, moletom, calça, o chapéu, mas a gente não tem nada de mídia, né? Seja vinil, seja single, a gente não tem nada. Então eu acho que realmente vai ficar na parte digital. Eu fiquei mais frustrada ainda, porque, pelo amor de Deus, se eu não vou ter o filme, pelo menos esses remixes físicos eu gostaria muito de ter, igual o Hold Me Closer, o Mind Your Business, que inclusive meu Mind Your Business tem mais de 15 dias parado na receita, mas ok. Então eu imaginei que às vezes eles lançassem um single, eu falava, beleza, eu vou comprar o single e mais pra frente eu compro o chapéu. Porque eu vou falar com vocês, eu dei uma desanimada de comprar o chapéu, porque eu imaginei que eu fosse ver o filme aqui. Então é muito sem graça, tipo, eu vou gastar meu dinheiro, mas ter a experiência do filme remasterizado eu não vou ter, sabendo que todo mundo aqui ao redor vai ter, povo lá na Europa vai ter, nos Estados Unidos, Canadá, tipo, pelo amor de Deus, assim, qual o sentido? E eu não quero saber de
rally de encontro em Paulista, pelo amor de Deus, sabe? Que é uma coisa de direito, bem feita. Então, eu realmente fiquei bem frustrada com tudo isso. Tem gente falando, ah não, calma que ainda vão anunciar. Gente, eu sinceramente, eu não quero nem pensar isso, porque não faz sentido já ter anunciado para todos os lugares, tá vendendo em todos os lugares, e não ter anunciado pro Brasil, sabe, assim, eles teriam, por que não anunciar junto com os outros países? Não faz sentido a gente anunciar depois, até porque tem a questão da pré-venda, comprar com antecedência, realmente não faz sentido, eu realmente acho que a gente se fudeu nessa aí, a gente não vai conseguir. Mas enfim, me desculpem por esse desabafo, eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, mas acabou que foi inevitável, eu pensei que na era Britney e não consegui não falar nada. Mas voltando aqui ao wishlist, entrando no In The Zone, que aqui já não tem tanta coisa assim mais, porque eu já falei dos In The Zone de Israel, mas eu iria adicionar aqui que eu falei do Mia Against Music Promo da Argentina, que eu quero muito. Não vi pra vender, ele tá fora de estoque, vamos dizer assim, na Discogs, e eu não vi ainda no eBay. Mas eu não acredito que esse seja tão caro assim. Eu acredito que de todos é o preço mais de boa, porque não é um item raro e mega procurado pelas pessoas, assim. É uma coisa, eu acho que é meio que particularidade de cada colecionador mesmo. Então, o Mia Against the Music Promo da Argentina eu queria, por causa da era também, e porque eu gostaria de ter, assim, grande parte das coisas do In The Zone eu gostaria de ter já. Outro que eu gostaria de ter é o Mia Against the Music promocional do Japão, mas eu queria ter ele em CDR também. O promocional, claro que eu queria ter e tal, mas esse CDR é especial por causa disso, né? A capa dele é diferente e não achei ele pra vender, e ele não é lá tão barato, porque ele é mais raro do que o Japão Promo mesmo, né? Aquele normal, vamos dizer assim. Esse, como é CDR, ele é aquele que parece fake, mas que não é, que é real. E além de CDR do Mia Against the Music, eu queria ter o de Outrageous, porque eu já tenho os japoneses, e aí ter em CDR o de Outrageous eu queria ter. Também pela capa, eu não sei se vocês acham bonito, mas eu acho sensa essas capas japonesas promocionais de CDR. Eu acho elas muito legais, porque fica um trem muito cara de promo mesmo, assim, muito. E eu gosto, é uma particularidade dos CDRs promocionais do Japão que eu gosto muito. E pra acrescentar na minha coleção de Outrageous, né, que também eu agora ela já tá bem maior e eu já consegui vários que eu ainda não tinha, vocês sabem, tem vários unboxings aqui que vocês podem ver, ou lá no canal. E, obviamente, eu queria ter o In The Zone promocional CDR japonês, esse é raro. Fizeram um Glory também, CDR japonês, eu vou até falar que eu queria também. Eu lembro que eu vi ele vendendo, mas foi o tempo de eu ver ele anunciado, 3 segundos depois ele foi vendido. E foi na época, inclusive, que o Glory foi lançado, em 2016, e não tava caro. A pessoa estava pedindo 250, eu acho. Tava bem barato pro CDR promocional japonês. Mas foi eu piscar, eu ver o anúncio e foi vendido. O In The Zone Promo eu nunca vi vendendo. Na Discogs também ele não tá disponível. Mas eu sei que ele já, assim, tá ultrapassando os 500, 600 reais fácil. Eu acredito que se for pelo eBay, pensando nas taxas e no frete, ele fique em torno de R$1.000, assim, 1.000 e uns quebrados, pensando. Ele eu queria muito ter, até porque eu consegui ele em sample, em vinil japonês, então eu queria ter muito CD também, né? Além de ter o CD promocional japonês, né? Eu queria ter ele em CDR. E o grande amor da minha vida, que é o que eu mais estou atrás de todos, assim, de todos é o que eu mais estou atrás. Eu vou até colocar o Mia Against the Music Promo da Argentina embaixo desse, porque esse da Argentina eu acho mais fácil de encontrar do que todos os outros do Japão. Existe uma probabilidade grande de eu achar ele. E justamente que ele também não é carésimo. Então, não tá tão impossível de tirar ele da wishlist. Esse eu quero demais,
da era In The Zone é o que eu mais quero, que é o Everytime promocional da Tailândia. Esse eu quero pra um caralho. Porque a capa começa que é diferente, não é a mesma capa que a gente tá acostumado, né? Não é a capa regular. É uma edição promocional tailandesa. E ele é simplesmente lindo. Eu lembro quando ele foi lançado na época, que eu falei assim, nossa, eles mudaram a capa, eles não colocaram a capa comum. Eu lembro, eu era criança, assim, né, mais adolescentezinha, eu lembro que eu vi isso e falei, caramba, esse eu quero demais. E eu quero pra adicionar na coleção também, porque eu consegui o Me Against the Music, da Tailândia, promocional. Tendo ele também, iria ser, assim, ia adicionar na minha coleção um item bem raro. Igual eu falei com vocês, eu consegui alguns itens raros da Tailândia, que eu até fiz um unboxing pra vocês, né, dos círculos, da entrevista, tem o Me Against the Music, eu tenho uns outros ali. Então, o Everytime promocional da Tailândia é tipo santo graal pra mim no momento. Eu tenho um promocional do México, que também é com essa capa. Mas ele é raro, caro, mas ele não é tão caro quanto o da Tailândia. Da Tailândia eu já vi batendo R$2.000 no eBay, com taxa e com frete. Então, acredito que infelizmente ele vai ficar um pouquinho na minha wishlist. Mas, assim, da era In The Zone é o que eu mais quero, assim. É o amorzinho da minha vida. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu acho que eu já falei demais na cabeça de vocês. Mostrei os itens. E aí vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dos itens, se vocês têm, conhecem. E também, principalmente, o que vocês acharam dessa informação sobre o Crossroads, que acabou que eu botei ela aqui no vídeo da wishlist. Mas, como vocês sabem, eu não faço roteiro nos meus vídeos, né? Eu sento e simplesmente falo com vocês. Então, acabou saindo. Mas aí vocês deixem aqui também nos comentários, tá bom? É isso. Então, no próximo vídeo eu posto sobre a Discogs e aí depois a gente continua com a wishlist. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.